Nunca pensei que ouviria meu próprio neto desejando minha morte. Mas foi exatamente isso que aconteceu naquela tarde fria de hospital, que mudou tudo para sempre. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite para me contar nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Quero saber se você está em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Meu nome é Helena, tenho 75 anos, e o que vou contar para vocês ainda me faz tremer só de lembrar. Era uma quinta-feira comum de março de 2024, e eu estava internada no Hospital São Lucas para fazer meus exames de rotina anuais. Nada demais, apenas aqueles check-ups que todo idoso precisa fazer. Sabe como é? Meu médico, Dr. Rodrigues, sempre foi muito cuidadoso comigo, desde que meu querido esposo faleceu há 5 anos. Dona Helena, ele sempre dizia, a senhora precisa cuidar da saúde para aproveitar a vida que ainda tem pela frente. E eu realmente queria aproveitar. Tinha planos, viagens que queria fazer, projetos sociais que desejava apoiar. Gabriel, meu neto mais velho, havia chegado mais cedo naquela tarde. Ele sempre foi meu xodó, o primeiro neto, aquele que eu criei quase como um filho, depois que seus pais morreram em um acidente quando ele tinha apenas 12 anos. Investi tudo na educação dele. As melhores escolas, universidade particular, MBA no exterior. Tudo que uma avó apaixonada poderia fazer pelo neto querido. Marina, sua esposa, há 3 anos também estava lá. Uma moça bonita, sempre educada comigo, mas que eu nunca consegui decifrar completamente. Havia algo nos olhos dela que me incomodava. Uma frieza que ela disfarçava bem com sorrisos e abraços calorosos. Eu estava deitada na cama do quarto 204, fingindo cochilar após o almoço. O movimento do hospital sempre me acalmava de alguma forma. Enfermeiros passando, conversas baixas, o som distante de equipamentos médicos. Era reconfortante saber que havia pessoas cuidando de mim. Foi então que ouvi suas vozes no corredor. Você acha que ela vai demorar muito? Marina falava baixo, mas o corredor vazio amplificava cada palavra. Não sei. Os médicos disseram que ela está bem para essa idade. Gabriel respondeu com um tom que me gelou o sangue. Não havia carinho ali, apenas impaciência. Gabriel, você precisa entender que não podemos esperar para sempre. Marina insistia, e eu podia sentir a tensão na voz dela. Seus amigos da faculdade já estão comprando casas, investindo, viajando. Eu sei, amor, mas ela parece que vai viver até os 100 anos. Gabriel riu, mas era um riso amargo que eu nunca tinha ouvido antes. Meu coração começou a acelerar. Eles estavam falando de mim como se eu fosse um obstáculo. Se ela morrer hoje, tudo ficará muito melhor para nós. Gabriel sussurrou essas palavras fatídicas que ficaram gravadas para sempre na minha memória. A herança, a casa, os investimentos. Poderíamos finalmente começar nossa vida de verdade. Marina concordou com um murmúrio de aprovação que me fez sentir náusea. Fechei os olhos com força, fingindo ainda estar cochilando. Mas cada palavra era como uma punhalada no meu coração. O menino que eu tinha criado, amado, protegido e dado tudo o que tinha de melhor, estava desejando minha morte. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo meu rosto, molhando o travesseiro do hospital. 63 anos de vida, 5 de viuvez, e descobrir que o ser humano mais importante da minha existência me via apenas como um obstáculo para sua felicidade. Eles continuaram conversando por mais alguns minutos sobre planos futuros, sobre como seria bom quando tudo isso acabar, como se minha vida fosse apenas um inconveniente temporário em seus sonhos de riqueza. Quando finalmente entraram no quarto, eu já tinha secado as lágrimas e controlado minha respiração. Gabriel se aproximou da cama com aquele sorriso carinhoso que eu sempre amei, beijou minha testa e disse: Oi, vovó. Como você está se sentindo? Se eu não tivesse ouvido aquela conversa no corredor,
teria derretido com tanto carinho. Mas agora eu vi a máscara por trás do sorriso. Estou bem, meu amor. Consegui responder forçando um sorriso. Obrigada por virem me visitar. Marina também se aproximou, segurou minha mão e disse com voz doce. Claro, vovó Helena. Nós nos preocupamos muito com a senhora. Naquele momento, olhando para os dois rostos que fingiam amor e preocupação, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Depois que Gabriel e Marina saíram do quarto, prometendo voltar no dia seguinte, eu permaneci ali deitada, fitando o teto branco do hospital e tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Como uma pessoa consegue fingir tanto amor e carinho quando, na verdade, só enxerga você como um obstáculo? A enfermeira Lucia entrou para verificar minha pressão arterial. Era uma mulher gentil de uns 50 anos, sempre atenciosa comigo durante essas internações de rotina. A senhora está bem, dona Helena? Parece um pouco abatida. Ela comentou enquanto ajustava o aparelho no meu braço. Estou bem, querida. Só um pouco cansada. Menti, forçando um sorriso. Como eu poderia explicar para ela que acabara de descobrir que meu próprio neto desejava minha morte? Depois que ela saiu, fiquei sozinha com meus pensamentos torturantes. Comecei a repassar mentalmente todos os momentos que tinha vivido com Gabriel nos últimos anos. Será que já havia sinais que eu preferi ignorar? Será que meu amor cego de avó me impediu de enxergar a verdade? Lembrei-me das últimas visitas dele à minha casa. Sempre educado, sempre carinhoso. Mas agora que eu pensava bem, ele sempre perguntava sobre minha saúde de uma forma estranha. Como está se sentindo, vovó? Não está com nenhuma dor? O médico disse alguma coisa preocupante? Na época, eu achava que eram perguntas de um neto preocupado. Agora percebia que talvez fossem perguntas de alguém esperando mais notícias. E Marina? Ela sempre foi muito interessada nos meus assuntos financeiros. Perguntava sobre investimentos, sobre a casa, sobre os imóveis que eu tinha herdado do meu falecido marido. Eu achava que era a curiosidade natural de uma nora que queria se aproximar da família. Que ingênua eu fui. Por volta das 6 da tarde, uma auxiliar de enfermagem trouxe meu jantar. Sopa de legumes, frango grelhado e suco de laranja. Comida de hospital que eu nem conseguia engolir direito com o nó que tinha na garganta. Peguei meu celular e comecei a rolar as fotos que tinha dos últimos anos. Gabriel na formatura da faculdade, todo sorridente ao meu lado. Gabriel no casamento com Marina, me agradecendo por ter tornado tudo aquilo possível. As fotos de Natal, de aniversários, de domingos em família na minha casa. Em todas essas fotos, eu via amor genuíno. Ou pelo menos era isso que eu queria ver. Agora, cada sorriso parecia falso. Cada abraço parecia calculado. Cada "eu te amo, vovó" parecia uma mentira ensaiada. Quando a noite chegou e o hospital ficou mais silencioso, minha mente não conseguia descansar. Fiquei repassando a conversa que tinha ouvido, palavra por palavra, tentando encontrar alguma interpretação alternativa, alguma forma de entender aquilo de maneira menos dolorosa. Se ela morrer hoje, tudo ficará muito melhor para nós. Não havia como interpretar isso de outra forma. Era claro, direto, cruel. Comecei a pensar na minha pomerança. Eu sempre fui uma mulher de posses. Meu marido construiu um império imobiliário ao longo da vida. E quando ele morreu, tudo ficou para mim. Casa própria, apartamentos para alugar, aplicações financeiras, ações. Realmente era uma quantia considerável. Sempre imaginei que Gabriel usaria essa herança de forma sábia, que investiria no futuro. Talvez montasse seu próprio negócio. Nunca passou pela minha cabeça que ele simplesmente estava esperando eu morrer para viver uma vida de ostentação. Seus amigos da faculdade já estão comprando casas, investindo, viajando. As palavras de Marina ecoavam na minha mente. Então era isso? Eles tinham inveja do estilo de vida dos outros.
e estavam ansiosos para que eu morresse, para poderem competir? Durante a madrugada, quando o hospital estava praticamente em silêncio, exceto pelos sons ocasionais de equipamentos médicos e passos apressados no corredor, tive uma revelação dolorosa. Eu nunca realmente conheci meu neto. O Gabriel que eu amava, que eu criei, que eu via como minha maior realização na vida. Talvez nunca tenha existido de verdade. Talvez ele sempre tenha sido apenas uma representação, uma máscara criada para me manter feliz e generosa. Pensei em todas as vezes que paguei suas contas na faculdade, que financiei viagens de estudo, que comprei presentes caros, que ajudei com o dinheiro para o apartamento onde ele morava com Marina. Tudo isso foi feito com amor genuíno de avó, esperando apenas ver meu neto feliz e realizado. Mas agora me perguntava, ele alguma vez sentiu gratidão verdadeira? Ou sempre foi apenas interesse financeiro, disfarçado de amor filial? Quando o primeiro raio de sol da manhã entrou pela janela do hospital, eu já tinha tomado uma decisão. Não podia mais viver na ingenuidade. Precisava descobrir até onde ia essa frieza, essa ganância que eu tinha descoberto por acaso. Mais do que isso, precisava proteger meu patrimônio de pessoas que claramente não mereciam minha generosidade. Se Gabriel e Marina estavam esperando minha morte para serem felizes, então iam ter uma surpresa muito desagradável. Pedi para a enfermeira Lucia chamar o Dr. Rodrigues. Queria alta médica o mais rápido possível. Tinha assuntos importantes para resolver, decisões que não podiam mais ser adiadas. Minha vida havia mudado para sempre naquelas últimas 24 horas. Quando o Dr. Rodrigues chegou para a visita matinal, eu já estava sentada na poltrona ao lado da cama, completamente vestida e com minha bolsa nas mãos. Ele me olhou surpreso. Normalmente eu era uma paciente muito cooperativa, que seguia todas as recomendações médicas à risca. Dona Helena, a senhora está se sentindo bem? Ainda temos alguns exames pendentes. Ele disse, consultando minha ficha médica. Doutor, eu preciso ir para casa hoje. É urgente. Respondi com uma firmeza na voz que surpreendeu até a mim mesma. Ele me examinou rapidamente. Checou minha pressão arterial e batimentos cardíacos. Tudo estava dentro dos parâmetros normais, considerando minha idade e o choque emocional que eu tinha levado. Bom, clinicamente a senhora está estável, mas gostaria que voltasse na próxima semana para completarmos os exames. Ele disse, assinando minha alta médica com certa relutância. Durante o trajeto de táxi até minha casa, fiquei observando a cidade pela janela. São Paulo estava movimentada como sempre. Pessoas correndo para seus compromissos, vivendo suas vidas normais. Como eu invejava essa normalidade que eu tinha perdido para sempre. Minha casa no jardim sempre foi meu refúgio. Uma construção elegante de 2 andares que meu marido comprou nos anos 80, quando ainda era um bairro em desenvolvimento. Hoje valia uma fortuna, assim como tudo que ele tinha investido ao longo da vida. Entrei pela porta principal e fui direto para a sala de estar, onde ficavam as fotos de família dispostas cuidadosamente sobre o piano de cauda que eu nunca aprendi a tocar direito. Gabriel bebê nos meus braços. Gabriel criança, brincando no jardim. Gabriel adolescente, sério com o uniforme da escola particular. Gabriel formando na faculdade. Peguei cada uma dessas fotos, uma por vez, procurando sinais que eu deveria ter percebido antes. Havia alguma falsidade naqueles sorrisos? Alguma frieza que eu estava cega demais para enxergar? A empregada, Dona Rosa, que trabalha comigo há mais de 15 anos, percebeu que algo estava errado. A senhora voltou cedo do hospital. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou com aquela preocupação genuína que eu estava sentindo falta. Estou bem, Rosa. Só precisava estar em casa hoje. Respondi, sem conseguir disfarçar completamente minha tristeza. Durante toda aquela tarde, caminhei pela casa relembrando momentos específicos com Gabriel. A mesa da cozinha onde ele fazia as tarefas de escola,
enquanto eu preparava seu lanche favorito. A escrivaninha no meu escritório, onde ele costumava usar meu computador para pesquisas da faculdade. O sofá da sala onde passávamos horas assistindo filmes nos fins de semana. Cada cômodo da casa guardava memórias que agora pareciam contaminadas pela descoberta de ontem. Como distinguir quais momentos foram genuínos e quais foram apenas representação? Quando anoiteceu, me servi um chá de camomila e me instalei na poltrona do meu quarto, a mesma onde meu marido costumava ler jornal todas as noites. Precisava tomar uma decisão importante e sabia que essa noite seria crucial. Peguei uma folha de papel e uma caneta e comecei a listar tudo o que sabia sobre meu patrimônio. A casa onde eu morava, avaliada em cerca de 3 milhões de reais. O apartamento na Vila Madalena que eu alugava, mais 1,5 milhão. As aplicações financeiras que rendiam uma boa quantia mensalmente. As ações de empresas que meu marido tinha comprado décadas atrás e que hoje valiam muito mais. No total, era um patrimônio de aproximadamente 8 milhões de reais. Uma fortuna que eu sempre imaginei deixar para Gabriel, pensando que seria usado com sabedoria e responsabilidade. Mas agora eu sabia que seria usado para financiar uma vida de ostentação e frivolidade por pessoas que estavam esperando ansiosamente minha morte. Lembrei-me de como Gabriel sempre se interessava pelos meus assuntos financeiros nas últimas conversas. Vovó, como estão seus investimentos? Você tem algum plano para o futuro? Já conversou com algum advogado sobre planejamento sucessório? Na época, achei que eram perguntas maduras de um jovem adulto, se preocupando com o bem-estar da avó. Agora entendia que eram perguntas de alguém fazendo inventário antecipado. E Marina? Ela sempre elogiava minha casa, meus móveis, minhas joias. Que casa linda, vovó Helena! Que colar maravilhoso! Essa é uma peça de família? Pensei que fosse admiração genuína, interesse em conhecer a história da família. Agora percebia que talvez fosse uma avaliação disfarçada, por volta das 2 da madrugada, depois de horas refletindo sobre cada conversa, cada visita, cada gesto dos últimos anos. Cheguei a uma conclusão dolorosa, mas necessária. Eu não podia mais confiar no Gabriel que eu pensava conhecer. O Gabriel que eu amava, que eu criei como filho, que eu o apoiei em todos os momentos importantes da vida. Esse Gabriel talvez nunca tenha existido. O que existia era um jovem ambicioso que aprendeu desde cedo que demonstrações de carinho resultavam em benefícios financeiros. Sentada naquela poltrona, no silêncio da madrugada, com apenas a luz do abajur iluminando meus pensamentos, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu precisava proteger meu patrimônio de pessoas que não mereciam minha generosidade. Mais do que isso, eu precisava descobrir até onde ia essa ganância. Precisava ter certeza absoluta de que não estava cometendo uma injustiça baseada em uma conversa mal interpretada. Embora meu coração estivesse partido, minha mente estava clara. Pela manhã, eu ligaria para o Dr. Carvalho, meu advogado de confiança há mais de 20 anos. Era hora de tomar medidas práticas. Se Gabriel e Marina realmente estavam esperando minha morte para serem felizes, eles iam descobrir que subestimaram completamente a mulher que achavam que conheciam. A noite estava chegando ao fim, mas minha nova vida estava apenas começando. Às 7 da manhã em ponto, liguei para o escritório do Dr. Carvalho. Mesmo sabendo que ele só chegaria mais tarde, deixei uma mensagem urgente com sua secretária. Diga ao doutor que Helena precisa falar com ele hoje mesmo. É sobre meu testamento. Durante o café da manhã, que mal consegui tocar, Dona Rosa notou minha agitação. Ela me conhece há tempo suficiente para perceber quando algo realmente sério está acontecendo. Dona Helena, a senhora dormiu bem? Está com uma cara muito preocupada. Ela disse enquanto servia meu café com leite de sempre. Rosa, você já percebeu alguma coisa estranha no Gabriel quando ele vem aqui?
Perguntei diretamente, precisando de uma opinião externa. Ela hesitou por um momento, como se estivesse medindo as palavras. Bom, não é que seja estranho, mas ele sempre pergunta muito sobre suas coisas, né? Sobre a casa, sobre seus papéis. Às vezes fico pensando se não é curiosidade demais para um neto. Ela respondeu com cuidado. Aquilo confirmou minhas suspeitas. Se até a Dona Rosa, que sempre evita falar mal de qualquer pessoa, tinha percebido algo, então realmente não era paranoia minha. Às 9h30, o telefone tocou. Era Dr. Carvalho retornando minha ligação. Helena, recebi sua mensagem. Está tudo bem? Você mencionou algo sobre o testamento. Ele disse com aquela voz calma que sempre me tranquilizava. Preciso vê-lo hoje, doutor. É urgente. Posso ir ao seu escritório agora pela manhã? Respondi, tentando controlar a ansiedade na minha voz. Claro, claro. Chega aqui às 11. Vou cancelar um compromisso para te atender. Ele disse, e percebi pela prontidão que tinha captado a seriedade da situação. Dr. Carvalho foi advogado do meu marido por mais de 15 anos e meu advogado pessoal desde que enviuvei. Um homem íntegro, discreto e extremamente competente. Se havia alguém em quem eu podia confiar naquele momento, era ele. O trajeto até o escritório dele na região da Paulista pareceu interminável. No táxi, fiquei ensaiando mentalmente como contaria o que tinha descoberto. Como explicar que seu próprio neto, criado com tanto amor e cuidado, estava esperando sua morte? O edifício comercial onde ficava o escritório sempre me impressionava. Elegante, sóbrio, refletindo exatamente o tipo de profissionalismo que eu esperava de questões tão importantes. A secretária me recebeu com um sorriso caloroso. Ela me conhecia de anos de relacionamento profissional e me conduziu diretamente à sala do Dr. Carvalho. Helena, como está? Você parece preocupada. Ele disse, levantando-se para me cumprimentar. Era um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos, sempre impecavelmente vestido. Doutor, eu preciso alterar meu testamento. Completamente. Disse diretamente sem rodeios. Ele franziu o senho, claramente surpreso. Conhecendo minha relação próxima com Gabriel, aquilo era inesperado. Senta aqui e me conta o que aconteceu. Ele disse, indicando a poltrona em frente à sua mesa. Respirei fundo e contei tudo. A internação no hospital, a conversa que ouvi no corredor, as palavras exatas que Gabriel e Marina disseram. Minha noite de reflexão. As confirmações que obtive da Dona Rosa. Dr. Carvalho me ouviu em silêncio, fazendo algumas anotações ocasionais, sem me interromper uma única vez. Quando terminei, ele ficou alguns momentos em silêncio, processando tudo o que tinha ouvido. Helena, essa é uma decisão muito importante. Você tem certeza absoluta do que ouviu? Ele perguntou com a cautela profissional de sempre. Tenho certeza de cada palavra, doutor. Se ela morrer hoje, tudo ficará muito melhor para nós. Não há como interpretar isso de outra forma. Respondi, sentindo as lágrimas voltarem aos meus olhos. E você quer fazer o que exatamente? Ele perguntou, pegando um bloco para anotar. Quero destinar toda a minha herança para instituições de caridade. Gabriel e Marina não receberão um centavo. Disse com firmeza que me surpreendeu. Dr. Carvalho me olhou por um longo momento, avaliando minha determinação. Helena, eu te conheço há muito tempo. Sei o quanto você ama esse menino. Tem certeza de que não quer pensar mais alguns dias? Talvez conversar com ele antes de tomar uma decisão tão drástica? Ele sugeriu gentilmente. Doutor, não há nada para conversar. Ele deixou muito claro o que sente. Eu criei uma pessoa que está esperando minha morte para ser feliz. Isso não é amor, é interesse. Respondi, surpreendendo-me com minha própria firmeza. Ele suspirou profundamente e abriu uma gaveta, retirando alguns formulários. Está bem. Vamos começar a documentação.
Mas quero que você saiba que essa é uma decisão irreversível. Uma vez que alterarmos tudo e registrarmos, não há volta. Ele alertou. Eu entendo. E é exatamente isso que quero. Confirmei. Passamos as 2 horas seguintes definindo cada detalhe. 50% do patrimônio seria destinado a um hospital infantil que eu já apoiava há anos. 30% para uma fundação de amparo a idosos. 20% para uma escola técnica que oferecia cursos gratuitos para jovens carentes. Gabriel e Marina não foram sequer mencionados no Novo Testamento. Era como se nunca tivessem existido na minha vida. Helena, preciso te fazer uma pergunta como seu advogado. Dr. Carvalho disse quando estávamos finalizando. Você não quer pelo menos testar se realmente é isso mesmo? Às vezes as pessoas falam coisas que não pensam de verdade. Olhei para ele e, pela primeira vez, desde que descobri a verdade, sorri. Sabe de uma coisa, doutor? Talvez eu queira sim ter certeza absoluta antes de finalizar tudo. Você tem alguma sugestão? Perguntei. Ele pensou por um momento e respondeu. Que tal observarmos o comportamento deles por mais algumas semanas? Ver se realmente é um padrão ou foi apenas um momento infeliz. Saí do escritório com uma sensação estranha. Por um lado, alívio por ter tomado uma atitude prática. Por outro, curiosidade sobre até onde ia a falsidade das pessoas que eu mais amava no mundo. A documentação estaria pronta em 1 semana. Até lá, eu teria tempo para uma última verificação. 2 semanas depois da minha visita ao Dr. Carvalho, eu estava de volta ao seu escritório para assinar os documentos finais. Haviam sido 14 dias de observação intensa, analisando cada gesto, cada palavra, cada comportamento de Gabriel e Marina durante suas visitas. Dona Helena, seus documentos estão prontos, anunciou a secretária, me conduzindo novamente à sala familiar. Dr. Carvalho estava com uma pilha de papéis organizadamente dispostos sobre a mesa. Tudo muito oficial, carimbos, reconhecimentos de firma, registros cartoriais. A burocracia necessária para proteger meu patrimônio de pessoas que não mereciam. Helena, antes de assinarmos tudo, me diga, como foram essas 2 semanas? Observou algo que mudasse sua opinião? Ele perguntou, ajustando os óculos para me examinar atentamente. Suspirei profundamente antes de responder. Aquelas 2 semanas tinham sido esclarecedoras de uma forma dolorosa. Doutor, foi pior do que eu imaginava. Comecei sentindo o peso das descobertas recentes. Durante esse período, Gabriel me visitou 4 vezes. Em todas elas, suas perguntas giravam em torno da minha saúde de uma forma que agora eu reconhecia como inquietante. Como foi a consulta com o cardiologista, vovó? O que ele disse sobre aquela arritmia? Você tem tomado todos os remédios certinho? Na segunda visita, ele trouxe Marina, e os 2 ficaram particularmente interessados quando mencionei que tinha sentido algumas tonturas durante a semana. Os olhos deles literalmente brilharam com uma expectativa que me fez sentir náusea. Vovó, talvez a senhora devesse fazer uns exames mais completos. Às vezes, esses sintomas podem indicar algo mais sério. Marina sugeriu com uma preocupação falsa que agora eu conseguia identificar perfeitamente. É verdade, vovó. A senhora já tem 75 anos. Qualquer sintoma deve ser levado a sério. Gabriel completou, e havia uma urgência em sua voz que nada tinha a ver com amor filial. Mas o momento mais revelador aconteceu na 3ª visita. Eu estava na cozinha preparando café quando eles pensaram que eu não conseguia ouvir. Marina comentou baixinho. Ela parece mais frágil, não acha? Talvez não demore muito mais. Gabriel respondeu algo que gelou meu sangue. Tomara. Não aguento mais fingir preocupação toda semana. E você viu como ela fica feliz quando dizemos que nos preocupamos com ela? Patético. Eles riram. Riram da minha ingenuidade, da minha necessidade de sentir amor, da facilidade com que conseguiam me manipular.
Então mantém sua decisão? Dr. Carvalho perguntou depois que contei esses episódios. Mais do que nunca. Quero assinar tudo hoje mesmo. Respondi com determinação renovada. Passamos a manhã inteira revisando cada cláusula do Novo Testamento. 50% para o Hospital Infantil São Vicente, instituição que eu admirava há anos pelo trabalho com crianças carentes. 30% para a Fundação Esperança Dourada, que cuidava de idosos abandonados. 20% para Macar, a Escola Técnica Futuro Brilhante, que oferecia capacitação profissional gratuita. Helena, incluí uma cláusula especial aqui. Dr. Carvalho apontou para um parágrafo específico. Se Gabriel ou Marina tentarem contestar o testamento alegando que você estava com problemas mentais ou sob coação, eles terão que provar isso juridicamente. E como temos toda a nossa correspondência documentada, será muito difícil. Assinei cada página com cuidado, consciente de que estava encerrando definitivamente um capítulo da minha vida. A cada assinatura, sentia uma mistura estranha de tristeza e alívio. Tristeza pela morte do amor que sentia pelo meu neto. Alívio por proteger meu patrimônio de pessoas gananciosas. Pronto, está tudo registrado e protocolado. Dr. Carvalho disse, organizando os documentos. Agora só resta uma pergunta. Quando você pretende contar para eles? Essa pergunta me fez parar para pensar. Durante essas 2 semanas, além de observar o comportamento deles, eu também tinha refletido sobre como queria conduzir essa situação. Sabe, doutor, eu quero ter mais uma confirmação. Quero ter certeza absoluta de que não há nenhuma possibilidade de erro da minha parte. Disse uma ideia começando a se formar na minha mente. O que você tem em mente? Ele perguntou claramente curioso. Quero criar uma situação onde eles possam se revelar completamente. Uma última oportunidade para eles mostrarem quem realmente são. Expliquei sentindo uma determinação crescente. Dr. Carvalho me olhou com certa preocupação. Helena, cuidado para não se expor desnecessariamente. Pessoas gananciosas podem se tornar perigosas quando descobrem que perderam o que esperavam ganhar. Não se preocupe, não vou me colocar em risco físico, mas preciso dessa confirmação final antes de confrontá-los definitivamente. Assegurei. Saí do escritório naquela tarde com uma sensação de missão cumprida. Meu patrimônio estava protegido. As instituições que receberiam meus bens eram sérias e fariam bom uso dos recursos. Gabriel e Marina teriam que construir suas vidas com o próprio esforço, sem contar com a herança que tanto desejavam. Durante o trajeto para casa, pensei em como meu marido se sentiria sobre essa decisão. Ele sempre foi um homem justo, que acreditava que as pessoas deveriam ser recompensadas pelo que realmente mereciam. Tenho certeza de que aprovaria minha escolha. A casa pareceu diferente quando cheguei. Mais leve, de alguma forma. Como se um peso invisível tivesse sido removido. Dona Rosa notou minha mudança de humor. A senhora está mais animada hoje. Ela observou enquanto preparava meu chá da tarde. Estou sim, Rosa. Resolvi alguns assuntos importantes. Respondi sentindo-me verdadeiramente em paz pela primeira vez em semanas. Naquela noite, sentada na minha poltrona favorita, olhei para as fotos de Gabriel espalhadas pela sala e não senti mais aquela dor lancinante. Senti, ao invés disso, uma melancolia serena. O Gabriel dessas fotos, o menino que eu amei e criei, realmente nunca existiu. Mas agora eu estava livre para descobrir quem Helena realmente era, sem a ilusão de um amor não correspondido. O testamento estava alterado, meu futuro garantido. Faltava apenas o confronto final. 1 mês havia se passado desde que alterei meu testamento, e eu continuava observando Gabriel e Marina durante suas visitas regulares. Eles mantinham a mesma rotina. Vinham me ver toda quinta-feira à tarde e aos domingos para o almoço familiar. Na superfície, tudo parecia normal. Abraços carinhosos,
conversas sobre o trabalho, perguntas sobre minha saúde. Mas eu agora sabia ler nas entrelinhas. Naquela quinta-feira em particular, eles chegaram mais cedo do que o habitual. Gabriel parecia especialmente animado. E Marina estava com aquele sorriso que eu agora reconhecia como forçado. "Oi, vovó! Como a senhora está?" Gabriel me beijou na testa com o carinho de sempre. Mas eu podia sentir a pressa por trás do gesto. "Estou bem, meu amor. Que bom que vieram." Respondi, já me preparando mentalmente para observar cada detalhe da visita. Dona Rosa serviu o café da tarde na sala de estar, como sempre fazia quando eles vinham. Biscoitos caseiros, bolo de laranja e o café forte que Gabriel gostava desde criança. Durante alguns minutos conversamos sobre assuntos corriqueiros. O trânsito de São Paulo, o trabalho dele na empresa de marketing, os planos de Marina para voltar a estudar. "Vovó, a senhora parece um pouco cansada hoje." Marina comentou, me examinando com aquele olhar que eu agora sabia ser calculista. "Tem dormido bem?" "Ah, sabe como é, querida? A idade vai chegando e o sono fica mais difícil." Respondi, decidindo testar até onde iam suas preocupações. Os olhos dos dois se iluminaram levemente. Era sutil, mas eu estava observando com atenção. "Vovó, talvez a senhora devesse tomar alguma coisa para dormir melhor. Insônia pode ser perigosa na sua idade." Gabriel sugeriu, inclinando-se para a frente com interesse renovado. Depois de cerca de 1 hora de conversa, me levantei para buscar um remédio na cozinha. Na verdade, só queria dar-lhes a oportunidade de conversarem sozinhos. Tinha aprendido que era nesses momentos que suas verdadeiras personalidades emergiam. Me posicionei estrategicamente no corredor que ligava a sala à cozinha, onde podia ouvir sem ser vista. Fingi estar procurando algo nos armários, fazendo ruídos ocasionais para que soubessem que ainda estava por perto. No início, eles falaram baixo sobre coisas banais. Mas depois de alguns minutos pensando que eu estava longe o suficiente, a conversa mudou de tom completamente. "Ela realmente parece mais frágil ultimamente." Marina murmurou, e sua voz não carregava nenhuma preocupação genuína. "Eu sei, e aquela história da insônia? Isso pode ser um sinal de que as coisas estão se complicando para ela." Gabriel respondeu, e havia uma esperança terrível em sua voz. "Gabriel, você acha que ela já fez testamento? Porque se ela morrer sem testamento, a herança fica mais complicada de receber." Marina perguntou, demonstrando um conhecimento sobre questões sucessórias que me surpreendeu. "Claro que fez. Ela sempre foi organizada com essas coisas. E tenho certeza de que deixou tudo para mim. Sou o único herdeiro da família." Gabriel disse com uma confiança que me fez sentir náusea. "Quanto você acha que é? A casa sozinha já deve valer uns 3 milhões, né?" Marina continuou, e o tom mercenário na voz dela era inconfundível. "Marina, para de ser ansiosa. Quando ela morrer, vamos descobrir exatamente quanto. Mas com certeza é o suficiente para nunca mais precisarmos nos preocupar com dinheiro." Gabriel riu baixinho, um som que me fez tremer. Então Marina disse algo que me deixou completamente chocada. "Ela está demorando muito para morrer, Gabriel. Meus pais já estão perguntando quando vamos conseguir nossa própria casa, quando vamos ter filhos. Eles não entendem que estamos esperando ela partir para começar nossa vida de verdade. Amor, calma. Ela já tem 75 anos. Não pode demorar muito mais. E olha só, ela está com insônia, cansada, mais frágil. Talvez seja questão de meses." Gabriel respondeu com uma frieza que me gelou até os ossos. "Se ela morrer logo, poderíamos viajar no final do ano. Sempre quis conhecer a Europa, mas com essa situação..." Marina suspirou dramaticamente. "Eu sei, amor. Mas pensa assim. Quando ela morrer, vamos ter dinheiro suficiente para viajar o mundo inteiro." Gabriel a consolou. Nesse momento, senti que precisava de ar. Fui até a cozinha de verdade, bebi um copo de água e tentei processar o que acabara de ouvir. Não era apenas que eles desejavam minha morte.
Eles estavam ativamente esperando, planejando, contando com ela como se fosse um evento inevitável, que traria apenas benefícios. A conversa que ouvi no hospital não havia sido um momento de fraqueza ou desabafo. Era realmente como eles se sentiam. Eu era um obstáculo entre eles e a vida que queriam viver. Respirei fundo, me recompus e voltei para a sala com o sorriso de sempre. Desculpem a demora. Vocês estavam conversando sobre alguma coisa interessante? Perguntei inocentemente, observando como eles rapidamente mudaram de assunto. Não, vovó. Só conversando sobre o trabalho. Gabriel mentiu sem piscar, beijando minha mão com falso carinho. O resto da visita transcorreu normalmente. Eles continuaram sendo atenciosos, carinhosos, perguntando sobre minha saúde e meus planos. Mas agora eu via tudo isso como uma representação cuidadosamente orquestrada. Quando finalmente saíram, prometendo voltar no domingo como sempre, me sentei na poltrona e fechei os olhos. A segunda confirmação que eu precisava havia chegado. Não restava nenhuma dúvida sobre o caráter real de Gabriel e Marina. Eles não me amavam. Nunca me amaram. Eu era apenas uma fonte de recursos financeiros que estava demorando demais para se esgotar. Peguei o telefone e liguei para Dr. Carvalho. Doutor, é Helena. Preciso marcar uma reunião. Quero discutir os próximos passos, disse, minha voz firme e decidida. Claro, Helena. O que aconteceu? Ele perguntou. Tive minha segunda confirmação. Agora sei exatamente o que preciso fazer. Respondi, olhando para as fotos de Gabriel espalhadas pela sala. Era hora de agir. Na manhã seguinte, sexta-feira, estava no escritório do Dr. Carvalho, às 9h em ponto. Tinha dormido pouco durante a noite. Não por insônia relacionada à idade, como havia mencionado para Gabriel e Marina, mas porque minha mente estava trabalhando incansavelmente elaborando um plano. Helena, você parece determinada hoje. Dr. Carvalho observou assim que entrei em sua sala. Estou, doutor. Ontem ouvi a segunda confirmação que eu precisava. Agora quero confrontá-los, mas de uma forma que me dê vantagem total na situação. Respondi, sentando-me na poltrona familiar. Contei para ele a conversa que havia escutado na véspera. Cada palavra, cada tom de voz, cada demonstração de ganância e frieza. Ele me ouviu balançando a cabeça, claramente chocado com o nível de insensibilidade dos dois. Helena, isso é realmente perturbador. Mas me diga, qual é exatamente seu plano? Ele perguntou, pegando seu bloco de anotações. Quero criar uma situação onde eles se sintam seguros para revelar completamente suas verdadeiras intenções. Uma armadilha onde eles mesmos se denunciarão, sem possibilidade de negação posterior. Expliquei, organizando meus pensamentos. A ideia que havia amadurecido durante a noite era ao mesmo tempo simples e engenhosa. Eu ligaria para Gabriel dizendo que estava me sentindo muito mal, que precisava vê-los urgentemente no hospital. Faria parecer que estava com problemas sérios de saúde, possivelmente terminais. A ideia é fingir que estou morrendo? Dr. Carvalho perguntou, franzindo o senho. Exatamente. Mas não vou mentir diretamente sobre meu estado de saúde. Vou apenas deixar que eles tirem suas próprias conclusões. Esclareci. O plano era pedir para Gabriel me encontrar no Hospital São Lucas, o mesmo onde havia feito meus exames um mês atrás. Diria que me sentia mal e que os médicos queriam fazer alguns testes urgentes. Não mentiria sobre estar doente. Apenas criaria um cenário onde eles pudessem revelar suas verdadeiras reações à possibilidade da minha morte. Helena, você tem certeza de que quer se expor dessa forma? E se eles desconfiarem? Dr. Carvalho questionou, demonstrando a cautela profissional que eu esperava dele. Doutor, eles estão tão ansiosos pela minha morte que nem vão questionar. Vão apenas ficar felizes com a possibilidade de que seus problemas financeiros estejam chegando ao fim. Respondi com uma amargura que eu mesma me surpreendi de sentir.
Passamos a manhã inteira detalhando cada aspecto do plano. Doutor, Carvalho ligaria para o hospital e reservaria um quarto particular para mim. Não seria uma internação real, apenas um local controlado, onde eu pudesse observar as reações de Gabriel e Marina quando pensassem que eu estava gravemente doente. Vou instalar meu telefone celular em modo de gravação durante toda a visita. Planejei. Se eles disserem algo comprometedor, teremos evidências concretas. Helena, tecnicamente isso pode ser considerado gravação sem consentimento. Doutor Carvalho alertou. Doutor, não pretendo usar isso em tribunal. É apenas para minha própria tranquilidade, para ter certeza absoluta antes de confrontá-los definitivamente. Assegurei. Às 2 da tarde voltei para casa e comecei a preparar a encenação. Liguei para Gabriel do telefone fixo da sala, onde sabia que o som ficaria um pouco abafado, como se eu realmente estivesse fraca. Gabriel, sou eu, vovó, disse com voz propositalmente trêmula. Oi, vovó, tudo bem? Sua voz está estranha. Ele respondeu, e percebi imediatamente uma mudança de tom quando detectou que algo poderia estar errado. Filho, eu não estou me sentindo bem. Estou no hospital fazendo alguns exames. Os médicos parecem preocupados. Falei, pausando dramaticamente entre as frases. Houve um silêncio do outro lado da linha, e eu quase podia ouvir os pensamentos dele se organizando. Vovó, que hospital? Eu e Marina vamos para aí agora mesmo, ele disse. E havia uma urgência em sua voz que eu sabia não estar relacionada à minha preocupação genuína. Hospital São Lucas, quarto 204. Mas, Gabriel, não sei se é necessário vocês virem, comecei a dizer, sabendo que isso apenas aumentaria a ansiedade dele. Claro que vamos. A senhora não deve ficar sozinha em um momento desses. Ele me interrompeu rapidamente. Depois que desliguei, me arrumei cuidadosamente. Escolhi uma roupa que me fizesse parecer mais frágil, não usei maquiagem e amarrei o cabelo de forma simples. Precisava parecer uma mulher de 75 anos, genuinamente preocupada com sua saúde. Às 4 da tarde, estava instalada no quarto que Dr. Carvalho havia reservado. A enfermeira-chefe, que era conhecida dele, havia concordado em cooperar com nossa encenação, sabendo que se tratava de uma questão familiar delicada. Dona Helena, quando seus familiares chegarem, eu vou dizer que a senhora está fazendo exames adicionais e que os resultados sairão em algumas horas. Ela explicou. Isso deve dar tempo suficiente para a senhora observar as reações deles. Configurei meu celular para gravar áudio e o deixei discretamente posicionado no criado mudo ao lado da cama. Testei o alcance do microfone. Captava perfeitamente conversas em todo o quarto. Por volta das 5 horas, ouvi passos apressados no corredor. Gabriel e Marina estavam chegando, e pela velocidade dos passos, pareciam ansiosos. Rapidamente me posicionei na cama, fechei os olhos parcialmente e assumi a postura de alguém que estava realmente debilitada. Quarto 204? Ouvi Gabriel perguntar para alguém no corredor. Sim, senhor. Sua avó está descansando. Os médicos estão analisando alguns resultados de exames. Respondeu uma voz feminina, provavelmente da enfermeira. Eles estavam se aproximando. Meu coração acelerou. Não de medo, mas de antecipação. Finalmente descobriria, sem sombra de dúvida, quem realmente eram as pessoas que eu tinha amado incondicionalmente. A porta do quarto se abriu suavemente. Era a hora da verdade. Gabriel e Marina entraram no quarto com passos cuidadosos, sussurrando entre si. Mantive os olhos semicerrados, fingindo estar em um estado de semi-inconsciência, mas conseguia observar perfeitamente através dos cílios. Vovó, como a senhora está se sentindo? Gabriel se aproximou da cama, sua voz carregada de uma preocupação que eu sabia ser falsa. Gemi baixinho, como se estivesse com dor, e me mexi desconfortavelmente na cama. Ah, Gabriel, que bom que vieram, murmurei com voz fraca.
Marina se posicionou do outro lado da cama, segurando minha mão livre. Seus dedos estavam frios, e eu podia sentir uma tensão nela que não tinha nada a ver com preocupação familiar. Vovó, o que os médicos disseram? Quais exames a senhora fez? Marina perguntou, inclinando-se para mais perto. Eles estão preocupados com meu coração. Respondi hesitantemente, inventando sintomas vagos. Disseram que pode ser grave, que precisa de mais exames. Vi Gabriel e Marina trocarem um olhar rápido por cima da minha cama. Havia algo naquele olhar que me fez sentir um frio na barriga. Não era preocupação, era expectativa. Descanse, vovó. Nós vamos ficar aqui com a senhora. Gabriel disse, puxando uma cadeira para mais perto da cama. Por cerca de 20 minutos, eles mantiveram a representação perfeita. Conversaram comigo em tons baixos e carinhosos. Perguntaram sobre meu conforto, se eu precisava de alguma coisa. Gabriel até saiu para buscar água e falar com a enfermeira sobre meu estado. Quando ele voltou, sussurrou algo para Marina que não consegui ouvir. Ela assentiu e disse: Vovó, a senhora precisa descansar. Vamos deixá-la dormir um pouquinho. Fechei os olhos completamente e controlei minha respiração para parecer que estava cochilando. Era o momento que eu estava esperando, quando eles pensassem que eu não podia ouvi-los. Ficaram em silêncio por alguns minutos, provavelmente esperando ter certeza de que eu estava dormindo. Então, Marina sussurrou quase inaudivelmente. Parece sério dessa vez. Eu sei. Gabriel respondeu no mesmo tom baixo. Você viu como ela está pálida? E aquela história do coração. Continuei fingindo dormir, respirando de forma regular e mantendo o corpo relaxado. Eles se movimentaram um pouco pelo quarto, provavelmente verificando se eu realmente estava inconsciente. Então, Marina disse algo que confirmou definitivamente tudo o que eu suspeitava. Gabriel, se for realmente grave, você acha que é questão de semanas? Meu coração quase parou de bater, mas forcei-me a manter a respiração estável. Marina, não fala assim. Gabriel respondeu, mas seu tom não carregava reprovação genuína. Era mais como se ele estivesse dizendo o que achava apropriado dizer. Desculpa, mas você sabe que penso nisso. Nós dois pensamos. Ela insistiu. Olha a situação dela. Internada, com problemas no coração aos 75 anos. Pode ser nossa chance de finalmente começar nossa vida. Nossa vida já começou, amor. Gabriel disse. Mas havia uma excitação contida em sua voz. Gabriel, para de fingir. Você sabe do que estou falando. A herança, a casa, tudo. Finalmente poderíamos parar de depender dos seus pais. Poderíamos viajar, comprar nossa própria casa. Marina estava se empolgando, esquecendo-se de manter a voz baixa. Xia, baixa a voz. Gabriel a alertou, mas não negou nada do que ela estava dizendo. Você acha que ela sofre muito se for o coração? Marina perguntou, e havia uma frieza terrível na forma como fez essa pergunta. Marina! Gabriel exclamou baixinho, mas novamente, mais por forma do que por indignação real. O quê? Não posso me preocupar se ela vai sofrer? Prefiro que seja rápido e sem dor. Ela se defendeu, mas o tom dela deixava claro que sua preocupação era mais consigo mesma do que comigo. Você tem razão. Se for para acontecer, que seja rápido. Gabriel concordou, e essas palavras foram como punhais no meu coração. Então eles ficaram em silêncio por alguns minutos, e eu podia senti-los observando-me, esperando sinais de que meu estado estava se deteriorando. Ela parece estar respirando com dificuldade. Marina comentou, embora minha respiração estivesse perfeitamente normal. Parece mesmo. Talvez devêssemos chamar a enfermeira? Gabriel sugeriu, mas havia hesitação em sua voz, como se ele não tivesse certeza se realmente queria ajuda médica para mim. Deixa ela descansar um pouco mais. Se piorar, a gente chama. Marina decidiu. Nesse momento, compreendi completamente a extensão da frieza deles. Não apenas desejavam minha morte,
estavam ativamente esperando que ela acontecesse, observando sinais, torcendo para que meu estado se deteriorasse. Gabriel, Marina sussurrou após alguns minutos. Você já pensou no que vamos fazer primeiro quando tudo isso acabar? Marina. Ele tentou protestar fracamente. Não, é sério. Precisamos nos planejar. A casa sozinha vale milhões. Podemos vender e comprar algo menor, mais moderno. E ainda sobra dinheiro para investir. Ela estava claramente fantasiando sobre minha morte. E aqueles apartamentos que ela aluga devem render uns 10 mil por mês. Gabriel acrescentou, entrando na fantasia dela. Sem contar as aplicações financeiras e as ações que o avô deixou. Marina continuou. Gabriel, nós vamos ser ricos de verdade. Eles passaram os próximos 10 minutos discutindo em detalhes como pretendiam dividir e usar minha herança. Falaram sobre viagens, carros novos, uma casa de praia, investimentos. Discutiram tudo como se eu já estivesse morta, como se fosse apenas questão de tempo. A gravação no meu celular estava captando cada palavra, cada tom de voz, cada demonstração de ganância e insensibilidade. Quando finalmente abri os olhos e me despertei do meu cochilo fingido, eles rapidamente voltaram ao papel de neto e nora preocupados. Oi, vovó! Como está se sentindo? Gabriel disse com aquele sorriso carinhoso que eu agora sabia ser completamente falso. Um pouco melhor. Obrigada por ficarem aqui comigo. Respondi, observando seus rostos. Mas agora eu vi através das máscaras. Sabia exatamente quem eles eram e o que realmente queriam. Era hora de tirar essas máscaras definitivamente. Decidi que havia ouvido o suficiente. Era hora de encerrar essa farsa dolorosa e confrontá-los com a realidade. Lentamente me sentei na cama do hospital, surpreendendo Gabriel e Marina que esperavam me ver mais debilitada. Vovó, a senhora deve descansar. Gabriel disse rapidamente, tentando me fazer deitar novamente. Não, Gabriel. Acho que já descansei o suficiente. Respondi com uma firmeza na voz que os fez trocar olhares de surpresa. Marina franziu o senho. Vovó Helena, a senhora não deveria estar fazendo esforço. Respirei fundo e os olhei diretamente nos olhos. Era chegada a hora da verdade. Ouvi tudo o que vocês disseram. Declarei calmamente, observando como suas expressões mudaram instantaneamente de preocupação fingida para choque genuíno. Gabriel empalideceu visivelmente. Vovó, do que a senhora está falando? Não finja, Gabriel. Ouvi vocês conversando sobre minha morte, sobre a herança, sobre como seria bom se eu morresse logo para vocês poderem começar suas vidas de verdade. Disse, citando exatamente as palavras que Marina havia usado. Marina começou a gaguejar. Não, vovó, a senhora entendeu errado. Entendi errado? Interrompi, minha voz ganhando força. Entendi errado quando você perguntou se eu sofreria muito se fosse o coração? Entendi errado quando vocês discutiram por 10 minutos como iam gastar minha herança? Os dois se entreolharam desesperadamente, procurando uma forma de negar o que haviam sido pegos fazendo. Vovó, a senhora deve ter ouvido mal, talvez por causa dos medicamentos. Gabriel tentou uma explicação patética. Gabriel, eu tenho 75 anos, não sou surda nem senil. Respondi com uma dureza que me surpreendeu. E não é a primeira vez que ouço vocês desejando minha morte. Marina arregalou os olhos. Como assim, primeira vez? No mês passado, quando estive internada aqui para exames de rotina, ouvi Gabriel dizer no corredor: se ela morrer hoje, tudo ficará muito melhor para nós. Vocês acharam que eu estava dormindo, mas ouvi cada palavra. Revelei, vendo como eles ficaram ainda mais pálidos. Gabriel tentou se aproximar da cama. Vovó, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê, Gabriel? Como você pode explicar desejar a morte da pessoa que te criou como filho?
Como pode explicar ver sua avó apenas como um obstáculo entre você e o dinheiro? Minha voz estava se elevando e senti lágrimas de raiva e decepção nos meus olhos. Não é assim, vovó. A senhora está interpretando tudo errado. Marina tentou se defender, mas sua voz estava trêmula e pouco convincente. Peguei meu celular do criado mudo e mostrei para eles. Gravei tudo o que vocês disseram aqui hoje. Cada palavra sobre como esperam que eu morra logo, cada plano que fizeram para gastar minha herança, cada demonstração de que me veem apenas como fonte de dinheiro. Gabriel ficou em choque completo. Vovó, a senhora gravou? Gravei. E também tenho testemunhas de outras ocasiões em que vocês demonstraram essa ganância repugnante. Menti parcialmente, querendo ver até onde eles iriam em suas tentativas de negação. Marina começou a chorar, mas eu podia ver que eram lágrimas de desespero, não de arrependimento genuíno. Vovó Helena, por favor, a senhora não entende. É que a gente fica ansioso com o futuro, com o dinheiro. Ansiosos com o futuro? Marina, vocês estão torcendo para que eu morra. Vocês não estão ansiosos com o futuro. Vocês estão ansiosos com minha morte. Explodi, levantando-me da cama completamente. Gabriel tentou uma última cartada desesperada. Vovó, todos esses mal-entendidos. Podemos conversar em casa, resolver tudo. Mal-entendidos? Ri amargamente. Gabriel, não existe mal-entendido quando alguém diz que prefere que a morte seja rápida e sem dor. Não existe mal-entendido quando alguém discute por 10 minutos como vai gastar a herança de uma pessoa que ainda está viva. Nesse momento, uma enfermeira apareceu na porta, atraída pelos nossos voices elevadas. Está tudo bem aqui? Ela perguntou, olhando preocupada para mim. Está sim, querida. Meus visitantes já estão saindo, respondi com firmeza. Gabriel e Marina se entreolharam, claramente sem saber como proceder. A situação havia fugido completamente do controle deles. Vovó, por favor. Gabriel tentou mais uma vez. Chega, Gabriel! Interrompi definitivamente. Chega de mentiras, chega de fingimento, chega de vovó, dito com falso carinho. Vocês dois me mostraram quem realmente são. Pessoas que fingem amor para conseguir dinheiro. Marina estava chorando abertamente agora. Mas eu podia ver em seus olhos que não era remorso. Era medo das consequências do que haviam sido pegos fazendo. A senhora não pode nos julgar assim. Ela soluçou. Não posso julgar? Marina, vocês passaram a tarde toda esperando que meu estado de saúde piorasse. Vocês estavam aqui torcendo para que eu morresse, hoje mesmo. Como você acha que uma avó deve reagir a isso? Perguntei, minha voz carregada de toda a dor e decepção acumuladas. Gabriel tentou se aproximar novamente. Vovó, a gente pode resolver isso. Não, Gabriel. Não podemos resolver. Porque o problema não é o que vocês disseram hoje. O problema é o que vocês realmente são. Disse com uma tristeza profunda. A enfermeira ainda estava na porta, claramente desconfortável com a situação. Acho melhor vocês saírem, disse para Gabriel e Marina. Preciso descansar. E vocês já deixaram muito claro que não se importam com o meu bem-estar mesmo. Eles hesitaram, olhando um para o outro, tentando decidir se deviam tentar mais uma vez me convencer ou aceitar a derrota. Vamos. Marina finalmente disse para Gabriel, puxando-o pelo braço. Vovó, isso não vai ficar assim. Gabriel disse antes de sair, e havia uma ameaça sutil em sua voz. Não, Gabriel, não vai ficar assim mesmo. Respondi, e ele não fazia ideia de quão certo estava. Depois que Gabriel e Marina saíram do quarto, fiquei sozinha com a enfermeira que havia presenciado parte da discussão. Ela me olhava com uma mistura de curiosidade e compaixão. A senhora está bem? Quer que eu chame alguém? Ela perguntou gentilmente. Não, querida, estou bem. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo. Respondi.
E era verdade. Por mais doloroso que tivesse sido, finalmente a verdade estava exposta. Liguei para Dr. Carvalho do telefone do hospital. Era importante que ele soubesse como o plano havia resultado e quais seriam os próximos passos. Helena, como foi? Ele atendeu rapidamente, claramente ansioso por notícias. Doutor, foi exatamente como esperávamos. Pior, na verdade. Tenho tudo gravado. Respondi, sentindo um misto de tristeza e alívio. Você está bem? Emocionalmente, digo. Ele perguntou com a preocupação genuína que eu não havia sentido de Gabriel e Marina. Vou ficar bem. Agora preciso ir para casa e decidir os próximos passos. Respondi. Durante o trajeto de táxi para casa, meu celular tocou várias vezes. Todas as chamadas eram de Gabriel. Deixei tocar sem atender. Não estava preparada para mais mentiras e manipulações. Quando cheguei em casa, Dona Rosa imediatamente percebeu meu estado emocional. Dona Helena, a senhora parece abatida. O que aconteceu no hospital? Ela perguntou com sua preocupação maternal de sempre. Contei para ela uma versão resumida dos acontecimentos. Dona Rosa me conhece há anos e sempre teve suas reservas sobre Gabriel, então não ficou surpresa. Eu sempre achei que aquele menino tinha algo estranho, muito interessado nas suas coisas, sabe? Ela comentou, confirmando mais uma vez minhas suspeitas. Por volta das 8 da noite, a campainha tocou. Pela janela vi Gabriel e Marina parados na porta. Eles haviam voltado, provavelmente, para tentar uma reconciliação desesperada. Dona Helena quer que eu abra? Dona Rosa perguntou. Pode abrir, Rosa. Deixe eles entrarem, mas fique por perto. Respondi, decidindo que era melhor resolver tudo de uma vez. Gabriel entrou com uma expressão suplicante que eu nunca havia visto antes. Marina estava claramente nervosa, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Vovó, por favor, nos dá uma chance de explicar tudo direito. Gabriel começou antes mesmo de se sentar. Gabriel, não há nada para explicar. Eu ouvi vocês desejando minha morte. Múltiplas vezes. Não existe contexto que justifique isso. Respondi calmamente, sentada em minha poltrona favorita. Vovó, a gente às vezes fala bobagem quando está estressado. Marina tentou, mas sua explicação soava patética até para ela mesma. Bobagem? Marina, vocês discutiram detalhadamente como iam gastar minha herança. Vocês planejaram vender minha casa? Falaram sobre viagens, carros. Isso não é estresse, é ganância. Rebati. Gabriel se ajoelhou ao lado da minha poltrona. Uma demonstração dramática que não me comoveu. Vovó, eu te amo de verdade. Você me criou, me deu tudo. Eu jamais desejaria sua morte de verdade. Ele disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Gabriel, pare com essa representação. Você teve várias oportunidades de demonstrar amor verdadeiro, mas em todas elas, escolheu fingir enquanto planejava se beneficiar da minha morte. Respondi com firmeza. Marina tentou uma abordagem diferente. Vovó Helena, a gente pode mudar. A gente reconhece que falou coisas horríveis, mas podemos ser diferentes. Marina, vocês podem mudar o comportamento, mas não podem mudar quem realmente são. E quem vocês são pessoas que fingem amor para conseguir dinheiro. Disse olhando diretamente nos olhos dela. Foi então que resolvi dar a eles a notícia que mudaria tudo. Além disso, não importa mais o que vocês digam ou façam. Já alterei meu testamento completamente. Anunciei calmamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Gabriel e Marina me olhavam como se não tivessem entendido direito. Como assim alterou? Gabriel perguntou, sua voz quase inaudível. Alterei meu testamento. Vocês não receberão 1 centavo da minha herança. Repeti claramente, observando como a informação ia sendo processada por eles. Marina ficou pálida como papel. Isso não é possível. É muito possível, Marina. E já está tudo registrado em cartório.
50% do meu patrimônio vai para o Hospital Infantil São Vicente. 30% para a Fundação Esperança Dourada, que cuida de idosos abandonados. E 20% para uma escola técnica que oferece cursos gratuitos. Expliquei detalhadamente. Gabriel se levantou abruptamente, sua expressão mudando completamente. A máscara de neto arrependido caiu definitivamente. Você não pode fazer isso. Eu sou seu único herdeiro. Sou da família. Ele gritou, mostrando sua verdadeira face. Gabriel, você deixou muito claro que não se importa comigo como pessoa. Só se importa com meu dinheiro. Então decidi dar meu dinheiro para pessoas que realmente precisam. Respondi, mantendo a calma. Marina também explodiu. Isso é injusto. Nós somos sua família. Nós cuidamos da senhora. Cuidaram de mim? Ri amargamente. Marina, vocês estavam no hospital hoje torcendo para que meu estado piorasse. Isso não é cuidar. É esperar pela morte. Gabriel começou a andar de um lado para o outro, claramente desesperado. Vovó, você não entende. A gente tem planos, compromissos. A gente contava com essa herança. Ah, agora a verdade aparece, disse, satisfeita por finalmente vê-lo admitir suas verdadeiras motivações. Vocês contavam com minha morte para financiar seus planos. Não é assim. Marina chorou, mas sua indignação era mais sobre perder o dinheiro do que sobre perder meu amor. É exatamente assim, Marina. E agora vocês vão ter que construir suas vidas com o próprio esforço, sem contar com a herança que tanto desejavam. Concluí. Gabriel parou de andar e me encarou com uma raiva que me fez sentir um arrepio de medo. Você vai se arrepender disso, vovó. Ele disse com uma frieza que confirmou definitivamente que eu havia tomado a decisão certa. Gabriel, vá embora da minha casa. Agora. Ordenei com firmeza. Vamos embora, Gabriel. Marina disse, puxando-o pelo braço. Não adianta mais nada. Quando eles saíram, batendo a porta com força, me senti estranhamente em paz. Havia perdido um neto, mas ganhado minha dignidade de volta. As pessoas que realmente mereciam meu patrimônio o receberiam. E eu viveria meus anos restantes cercada de pessoas que me amavam de verdade, não do meu dinheiro. 3 meses se passaram desde aquela noite confrontacional na minha casa. 3 meses desde que Gabriel e Marina descobriram que haviam perdido a herança que tanto desejavam. E posso dizer com certeza que foram os 3 meses mais tranquilos que tive, em anos. A mudança na minha rotina foi imediata e libertadora. Sem as visitas hipócritas de Gabriel e Marina, sem as perguntas falsamente preocupadas sobre minha saúde, sem a sensação constante de estar sendo avaliada como um investimento financeiro, eu finalmente pude redescobrir quem Helena realmente era. Dr. Carvalho veio me visitar na semana seguinte ao confronto, preocupado com meu estado emocional. Helena, como você está lidando com tudo isso? Ele perguntou, sentado na mesma sala, onde tantas vezes Gabriel havia fingido carinho. Doutor, vou ser honesta. Dói menos do que eu imaginava. Acho que, no fundo, eu já sabia há muito tempo que algo estava errado. Respondi, servindo chá para nós dois. E Gabriel? Tentou entrar em contato? Ele questionou. Várias vezes. Ligações, mensagens, até cartas. Mas todas seguem o mesmo padrão. Primeiro tentam apelar para o lado emocional, depois ameaçam contestar o testamento judicialmente. Expliquei. De fato, Gabriel não havia desistido facilmente. Na primeira semana após o confronto, meu telefone tocava constantemente. Mensagens desesperadas no WhatsApp, e-mails longos pedindo mais uma chance, cartas entregues pelos correios. Todas seguiam a mesma linha. Arrependimento fingido, seguido de argumentos sobre direitos familiares. A carta mais recente, que havia chegado 2 dias antes, era particularmente reveladora. Gabriel escreveu 3 páginas explicando como eu estava sendo influenciada por terceiros e como ele estava disposto a me perdoar se eu reconsiderasse minha decisão.
A arrogância contida naquelas palavras apenas confirmou que eu havia tomado a decisão certa. E as ameaças judiciais? Dr. Carvalho perguntou, conhecendo os aspectos legais da situação. Eles podem tentar, mas você disse que seria muito difícil contestar, não é? Confirmei. Praticamente impossível. Você estava em plenas faculdades mentais quando alteramos tudo. Temos documentação completa. E as gravações que você fez provam que eles realmente tinham segundas intenções. Ele me tranquilizou. A tentativa mais patética de reconciliação aconteceu na semana anterior. Gabriel apareceu na minha porta sozinho, sem Marina, vestindo uma camisa social que eu havia dado de presente no seu aniversário 2 anos atrás. Claramente tentando apelar para a nostalgia. Vovó, podemos conversar? Só 5 minutos? Ele pediu quando Dona Rosa abriu a porta. Decidi atendê-lo, curiosa para ver qual seria sua nova estratégia. Gabriel, o que você quer? Perguntei diretamente, sem convite para entrar. Vovó, eu vim aqui para admitir que você estava certa. Eu e Marina realmente falamos coisas horríveis. E você tinha todo o direito de ficar chateada. Ele começou, usando uma abordagem que parecia ensaiada. Continue, disse cruzando os braços. Mas, vovó, olha só. Nós aprendemos com o erro. Agora sabemos o quanto você é importante para nós. Não pelo dinheiro, mas pelo amor mesmo. Ele continuou, e o desespero em sua voz era quase palpável. Gabriel, você realmente acha que eu vou acreditar nisso? Você só aprendeu depois que descobriu que perdeu a herança. Respondi com uma calma que o irritou visivelmente. Ele tentou argumentar por mais 10 minutos, alternando entre súplicas emocionais e argumentos sobre laços familiares. Quando percebeu que eu não mudaria de opinião, sua verdadeira personalidade emergiu novamente. Vovó, a senhora está cometendo um erro. A senhora vai envelhecer sozinha, vai precisar de cuidados. E quem vai estar aqui? Essas instituições de caridade? Ele disse com um tom ameaçador. Gabriel, prefiro envelhecer sozinha do que rodeada de pessoas que fingem me amar. Respondi, encerrando definitivamente a conversa. Hoje, pela manhã, recebi uma ligação que me encheu de alegria. Era da coordenadora do Hospital Infantil São Vicente, me informando que a documentação da doação estava sendo processada e que eles gostariam de me convidar para conhecer o hospital. Dona Helena, a senhora gostaria de visitar nossas instalações? Queremos mostrar como seus recursos serão utilizados. Ela disse com uma gratidão genuína que eu não sentia há muito tempo. Aceitei imediatamente. Na próxima semana, visitarei o hospital e as outras 2 instituições que receberão minha herança. Finalmente poderei ver meu dinheiro sendo usado para fazer o bem, em vez de financiar a ganância de pessoas egoístas. Dona Rosa tem sido uma companheira maravilhosa nesse período. Percebendo que eu estava passando por uma fase difícil, ela começou a me contar mais sobre sua própria família, seus netos, suas preocupações. Descobri que há 15 anos convivíamos na mesma casa, sem que eu realmente a conhecesse como pessoa. Dona Helena, a senhora parece mais leve ultimamente. Ela comentou ontem, enquanto preparávamos o jantar juntas. Estou mesmo, Rosa. Sabe quando você se livra de um peso que nem sabia que estava carregando? Respondi, e ela sorriu compreensivamente. Também retomei contato com amigas antigas que havia negligenciado durante os anos em que estava focada em Gabriel. Maria Luísa, minha amiga da época do colégio, veio me visitar na semana passada. Passamos a tarde inteira conversando sobre livros, viagens, planos para o futuro. Helena, você parece uma pessoa diferente, mas você mesma. Ela observou. E ela estava certa. Pela primeira vez em anos, eu era simplesmente Helena. Não a avó rica preocupada em agradar o neto. Não a fonte de recursos financeiros sendo constantemente avaliada. Apenas uma mulher de 75 anos com muito amor para dar e receber. Mas agora direcionando esse amor para pessoas que o valorizavam genuinamente.
Ontem à noite, antes de dormir, olhei para as fotos de Gabriel que ainda estavam espalhadas pela casa. Senti uma melancolia suave, mas não dor. Era como olhar para fotografias de uma pessoa que havia morrido. Alguém que eu amei intensamente, mas que já não existia mais. O Gabriel das fotos, o menino que eu criei e amei, talvez nunca tenha existido realmente. Mas a Helena que emerge dessa experiência, mais sábia, mais seletiva com seu afeto, mais consciente de seu próprio valor, essa Helena está apenas começando a viver. Meus últimos anos serão vividos em paz, cercada de pessoas que me amam pelo que sou, não pelo que possuo. E quando eu morrer, deixarei o mundo um pouco melhor, sabendo que meu patrimônio ajudará crianças doentes, idosos abandonados e jovens em busca de oportunidades. Essa é uma herança muito mais valiosa do que qualquer quantia em dinheiro.